Olá, que tal? Estamos aqui para mais uma videoaula para o nosso quinto tema do nosso bloco sobre avaliação e sala de aula do nosso curso de letramento em avaliação para professores de espanhol como língua adicional. E essa aula particularmente é a que mais me causa inquietação, porque fala sobre tipos de avaliação e que para muitos pode parecer algo simples, mas eu acho muito complexo, porque temos vários autores que versam sobre esse tema e há muitos conceitos. Eu já aviso, né, a você que tá assistindo, que há vários conceitos e inclusive quando questões de tradução, os conceitos, a nomenclatura muda do conceito. Então esses foram os autores que eu pesquisei e que eu julguei ser melhor para o nosso curso, enfim, mas você poderá utilizar outros, encontrar outras definições, tá bom? Então, com as perguntinhas bem sagazes que temos sempre no começo, que tipos de avaliação você conhece, né? Antes de estudar avaliação, acho que eu nem pensava, eu refletia muito sobre avaliação formativa, né? Que se fala muito nos documentos oficiais que a gente já viu, mas o que me intrigava muito, mas como fazê-la, né? Como fazer uma avaliação formativa? É bem difícil, né? A gente vai ver aqui. E qual é o objetivo de cada uma? E aí, estudando, eu vi vários tipos, como avaliação classificatória, avaliação somativa, formativa, avaliação por pares, avaliação docente pelo discente, e vamos tratar um pouco delas aqui hoje, tá bom? Não sei se você sabia o objetivo de cada um ou se já as conhecia, mas se não conhecia, a gente vai conhecer aqui hoje, né? Qual ou quais você utiliza, né? Eu arriscaria dizer que na maioria dos nossos contextos educacionais, os professores, não só de língua espanhola, mas os professores de maneira geral vão dizer que avaliam de forma formativa, né? Mas será? Vamos ver. Então, vamos tratar dos seguintes tipos de avaliação. Primeiro é a avaliação diagnóstica, e o que está entre parênteses sublinhado são os termos que eu achei em língua espanhola, tá? Que vocês podem utilizar. Ao ler um artigo sobre o tema, pode achar como diagnóstica, inicial ou de colocação. Esse de colocação é como se fosse teste de nivelamento, né? Eu soube recentemente que seria isso, tá bom? Mas de qualquer forma, a diagnóstica é antes, né, de um processo. Temos a formativa, a somativa, a classificatória, a por pares, que em espanhol pode ser também por pares, ou pode ser chamada de coevaluação ou entre iguales, tá bom? E temos as três seguintes, que são autoavaliação, teste, que pode ser conhecido como teste ou prova de proficiência, ou teste ou prova de certificação, e avaliação do docente pelo discente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar nessa mesma ordem, vamos falar da avaliação diagnóstica. Sobre a avaliação diagnóstica, Horba e Sammartí, eles declaram que tem por objetivo fundamental determinar a situação de cada aluno antes de começar um determinado processo de ensino e aprendizagem, para que ele possa se adaptar às suas necessidades, né? Eu acho que esse é bem comum. Eu trouxe um exemplo meu mesmo, eu que desenvolvi esse questionário diagnóstico. No momento eu estou afastada para estudos, né? Estou com uma licença para estudos e estou fora de sala de aula, mas quando eu ofertava essa disciplina, né? Creio que há 2, 3 anos, que é gramática comparada, espanhol com português. Só que quando eu entrei na universidade, muitos professores já acham que a gente já entra com um conhecimento básico de língua, principalmente no curso de letras. E eu percebi quando eu entrei na universidade que muitos desses conhecimentos me faltavam. E então, pensando nisso, falei, então vou fazer um questionário diagnóstico e começar das classes gramaticais com meus alunos. Então, fiz um diagnóstico, esperei que eles respondessem sem consultar, nem nada, com o conhecimento que eles tinham. E depois a gente foi debatendo e eu corrigi juntamente com eles, mas bem do básico,
o que é um substantivo, um adjetivo, um verbo, uma preposição, entendeu? Eu achei que foi bem legal. E uma sugestão, que a avaliação diagnóstica ela seja feita em qualquer processo de ensino e aprendizagem. A gente que trabalha com níveis, né, de proficiência de língua, vamos supor que eu vou dar aula para um aluno de B1. Mas será que todos os meus alunos, para alunos de B1, mas será que todos os meus alunos têm todo o conhecimento que eu acho que eles têm de um nível A2, né? Então, vamos pensar sobre isso. É muito interessante ter o diagnóstico, que é como, eu costumo dizer que é como se fosse um raio-x da turma, né? O que eles sabem mais, o que eles sabem menos, e aí é o meu ponto de partida. Esse aqui é um exemplo que tem de uma escola que chama Cervantes Escola Internacional, que é uma prova gratuita, vocês podem, aqui tá a fonte, tá bom? Vocês podem posteriormente entrar na internet, passar para os seus alunos, né? Até para eles conhecerem o nível. São 65 questões divididas em 6 partes, né? Dividir entre A1 e C1. E aí vai passando, outro exemplo de diagnóstico, né? Para saber onde esse aluno está situado. E agora vamos adentrar a avaliação formativa. Eu trouxe aqui uma definição de Lopes que fala que a avaliação formativa é como um fator essencial da aprendizagem, integrado ao mesmo processo e que tem como objetivo favorecer esse processo em tempo real através de observação, interpretação e regulação contínua de todos os elementos que integram, que é o quê? A motivação, fixação de objetivos, olha só, de acordo com o potencial de aprendizagem de cada estágio e por cada aluno, a regulação do empenho, das tentativas, das hipóteses, das reparações, da superação das dificuldades e das análises dos alcances, né, das conquistas. E esse aqui está pequenininho, mas era só para enfatizar, depois os slides estarão disponíveis, sobre a prova oral. Então, eu posso afirmar que toda prova oral ela é somativa? Aí eu trouxe um exemplo. Esse documento, para quem não conhece, chama rubrica, que é um instrumento para auxiliar na correção de instrumentos de avaliação, principalmente aqueles subjetivos, um seminário, uma apresentação, uma peça de teatro, uma feira de ciências. Você utiliza uma rubrica. Nada mais é do que critérios. Autores, né, falam que ela é bastante complexa para desenvolvê-la, mas a gente tem recursos, né? Vamos ter um tema nos próximos temas, vamos falar sobre rubricas e há sites já que disponibilizam rubricas, né? Pré-prontas, você pode também editá-las. Mas aqui é uma prova oral que tem essa rubrica, que tem critérios como conteúdo, coerência e coesão, vocabulário, fluência e pronúncia, né? Não coube tudo numa página. E aí são 3 categorias, como pode ou precisa melhorar, boa, regular e excelente. Achei legal do pode e precisa melhorar. Não, acho que não vai gerar tanto impacto negativo para os alunos, tipo assim, horrível, péssimo, né? Então, pode ou precisa melhorar. Achei bem interessante isso aqui. E aí você vai marcando, conforme se é em duplas, da dupla ou individual, você que vai dizer. Então, eu posso afirmar que essa prova oral é somativa, com toda certeza? E aí é porque eu falo depende. Não sei se você conhece, né, os centros de línguas, né, se você já atuou em centros de idiomas, centros de línguas, e conhece essa realidade. Eu, como estudante de inglês atualmente, né, estou aí correndo atrás do inglês, e aí eu vejo que muitas vezes a prova oral, o professor só te atribui uma nota e você vai ver só no final a somativa. Ele não fala, tipo, por exemplo, o que você errou, né? Você errou aqui, não conversa com você sobre isso. Então, eu posso afirmar que a prova oral ela é formativa? Aí eu vou falar para você, depende. Depende. Você usou uma rubrica, você explicou para o seu aluno onde ele foi bem, ou também elogiou, ele foi ótimo. Então, você elogiou o seu aluno, então isso eu posso dizer que foi formativo. Mas se você somente atribuir um valor, uma nota, aí eu vou dizer para você que ela é somativa. Ou seja, uma prova oral é somativa? Depende, né? Então, a palavra-chave da avaliação formativa é feedback, né? Então, se teve feedback,
vou ressaltar aqui, não é qualquer feedback. Como na minha pesquisa da dissertação também, uma aluna falou que uma professora em determinado momento deu feedback para ela em uma avaliação escrita como precisa melhorar. Aí eu pergunto para você que tá aí, que feedback é esse? Precisa melhorar o quê? Todos nós, enquanto seres humanos, precisamos melhorar, né? Mas eu digo um feedback de qualidade, tá bom? A rubrica é uma ótima maneira de estar às claras com seus alunos, porque lá tá tudo especificadinho, o que ele não foi bem, o que ele pode melhorar, enfim. Eu gosto muito do uso de rubricas. E agora vamos para a somativa, que entra quase sempre como contraponto da formativa. Mas posso dizer que elas se complementam, tá bom? Não é endemonizar a prova ou a somativa que a gente vai alcançar, não. Cada uma tem seu lugar aí, tá bom? E sobre a somativa, Horba e Samartí falam que ela tem por objetivo estabelecer balanços confiáveis, né, dos resultados obtidos ao final de um processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, tem que ter um processo de ensino e aprendizagem e no final você pode usar uma avaliação somativa, o que diferencia da formativa, que ela é processual. Outra palavra que eu poderia colocar também como palavra-chave ou palavra-chave da formativa é feedback e processo, ok? E ela se acentua na coleta de informação e na elaboração de instrumentos que possibilitem medidas confiáveis de conhecimentos a avaliar. Então essa aqui, eu mais uma vez me colocando à prova aqui para você, que essa foi um instrumento de avaliação, uma prova escrita que eu elaborei para o primeiro ano do ensino médio de uma escola que eu trabalhei, anteriormente escola particular. E no começo, na primeira página, havia um gabarito para julgar certo e errado. Então, era uma prova que eram 100 itens, né? E os alunos tinham que julgar entre certo e errado. Essa, por exemplo, julgue se os apóstolos se correspondem. Gordo, barro, alto, tico, e aí vai. E assim fui eu que elaborei essa avaliação, tá? E aí tem uma coisa aqui que eu gostaria de ressaltar com vocês, que estudando já a avaliação e perguntando para pesquisadores da área o que eles achavam sobre utilizar o erro nas avaliações, né? Como eu fiz aqui na questão 4, como vocês podem perceber, por exemplo, se você tem que julgar se os sujeitos concordam com os verbos. Então, Henrique acierta em exercícios. Aqui dos males o menor, porque na verdade todas essas palavras elas existem, mas podem não estar concordando com o sujeito. Mas só prestar atenção em usar palavras que não existem na língua, porque isso pode confundir o aluno, tá bom? E sobre avaliação classificatória. Em breve está saindo um dicionário sobre avaliação, tá? Que é gratuito. Assim que tiver disponível, eu envio, né? Que coloco aqui na nossa sala de aula virtual, no nosso curso. E eu dou uma definição de avaliação classificatória. Eu coloco como classificatória, que é diferente da somativa, porque em alguns contextos e textos utilizam como sinônimos, tá? Mas a gente viu que a somativa precisa ter um processo de ensino e aprendizagem, e na classificatória não. Porque tem por objetivo, como o nome diz, classificar. Trata-se de verificação da aprendizagem de conteúdos específicos, geralmente empreendida no final do processo avaliativo, em que uma nota ou menção é atribuída ao instrumento avaliativo aplicado. É muito utilizada em processos seletivos, como bolsas de estudos, estágios, professores, né? Processos seletivos para professores temporários, substitutos, e em avaliações de larga escala, como provas de concursos e vestibulares, mas também possui espaço no ambiente escolar. E eu gostaria de ressaltar só essa última parte, que não deveria fazer parte do ambiente escolar, porque a classificatória, como a gente já viu, é para classificar. E nós, como professores, não temos que classificar os nossos alunos entre bons e ruins, ou você entra, você sai, não, porque o nosso objetivo enquanto professores é que todos aprendam, né?
É lógico que a gente vai ver quem os alunos que tiveram melhor rendimento ou baixo rendimento. E, na verdade, a avaliação deveria servir para a gente fazer o que fazer com esses alunos que tiveram baixo rendimento, onde a gente errou, o que a gente pode fazer para melhorar, o que aconteceu com o aluno. E geralmente não é isso que acontece. Então, a avaliação classificatória está saindo desses exames de larga escala e está indo para salas de aulas. E muitos professores classificam seus alunos. E, de novo, o ambiente escolar não é para a gente classificar alunos, tá bom? Nosso objetivo é que todos aprendam. E aí eu tenho um exemplo eu creio que não há em todo o país, é o programa de avaliação seriada, que os alunos do ensino médio, eles fazem como se fosse um microvestibular ao final do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano, ou seja, são 3 etapas, por isso que é programa de avaliação seriada. E aí esse é um exemplo da prova. E esse aqui parece muito com o exemplo que eu dei da prova que eu mesma inventei, né, de certo e errado, que eu utilizava em uma das escolas que eu trabalhei. E tentava chegar ao máximo, o mais próximo possível desse tipo de provas que são classificatórias. E aí eu pergunto, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, um texto, de acordo com o texto acima, julgue os seguintes itens. E aí eu pergunto para vocês, será que isso aqui então é classificatório e eu estava usando errado? E aí, mais uma vez eu digo para vocês, essa questão aqui, por exemplo, desse texto, ele poderia ser formativo, ele poderia ser uma avaliação sumativa, poderia ser somativa e poderia também ser classificatória. Depende do fim que você estabelece. Como isso aqui é como se fosse um vestibular, o objetivo é que os alunos classificar, porque não tem vaga para todo mundo. Infelizmente, a gente tem, né, que filtrar. Por isso que tem sua utilidade as avaliações classificatórias. Mas na minha sala, se eu somente atribuo uma nota para os meus alunos daquela prova, ela é somativa. Mas se eu discuto a prova em sala, corrijo com os alunos, dou feedback, ela se torna formativa. Então vamos ter essa consciência, tá bom? De que fim